Acho que já estou ao vivo. Acho que sim. Olá, tudo bom, Anica? Muito bom. Olá, coisas daqui. Mônica, Cris também está entrando agora. Olá, meninas. Olá, Renata, tudo bom? Mais uma live de sexta-feira. Oi, Gisele. Pessoal, eu vou falando, vou dando oi, tá? Conforme a gente vai entrando, assim, até que daqui a pouco a gente começa o nosso bate-papo virtual. Oi, Denise. Tudo bom, Denise? Andréia, que saudade de você. Tudo bom, Andréia? Que legal, prazer. Pessoal, vou fazer uma confidência para vocês aqui. Vocês estão entrando. Renata, oi, Renata, tudo bom? Grande Fabiano. Olá, que legal, menina, tudo bom? Que legal vocês aqui. Grande Marcelo Nazi. Tudo bom, Marcelo? Nossa, Deia, quanto tempo, Deia? Uma amiga viajante que eu tenho, conheço todo mundo. Tudo bom, Deia? Seja bem-vinda, que legal. Fernanda, olá, Fernanda. Tudo bem? Pessoal, vou confessar aqui, fazer um bate-papo aqui enquanto o pessoal não está chegando ainda. Eu tive uma dificuldade muito grande com esses temas que a gente vai abordar. Por quê? Porque... Oi, Felipe, tudo bom, Felipe? Quanto tempo? Tudo beleza? Por que foi difícil para eu desenvolver esses temas? Porque incrível a quantidade de material, a quantidade de vieses, as possibilidades que cada nuance me dava, incrível, né? Olá, Fernando, tudo bom? Bom te ver por aqui. Olá, Meg, tudo bom, guria? Como é que está? Minha colega de doutorado da UNB, tudo bom? Que legal você estar aqui, muito legal. Prazer imenso. E então, assim, pessoal, foi muito difícil para eu conseguir delimitar os assuntos que a gente vai discutir hoje aqui, porque é muita coisa. São muitos assuntos pertinentes, são muitas coisas legais, tem possibilidades da gente entender essa questão do amor e solidão das redes sociais, tal. Nossa, obrigado, Fernando, obrigado pelo carinho. Então, assim, é incrível a polissemia que o tema nos proporciona. Então, é claro que eu vou fazer apenas alguns recortes aqui. Eu não vou conseguir abarcar, temos que, enfim, não é essa a proposta da nossa live, mas assim, a dificuldade que eu encontrei foi na multiplicidade de temas, nas bifurcações que cada tema fazia. Então, enfim, vamos ver se a gente consegue tá trabalhando aqui um pouquinho com vocês, ok? Oi, Ivani, tudo bom? Seja bem-vinda. Tudo bem, Ivani? Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar a nossa live, então. Deixa eu dar um golinho na minha água. Para a gente começar, enfim, nosso bate-papo nessa sexta-feira aqui. Bom, vamos lá, pessoal. O tema é Romeu e Julieta, amor e solidão em tempos de pandemia. Para algumas pessoas que estão chegando agora na live, não pegaram a live passada, nem assistiram no IGTV. Na semana passada nós desenvolvemos o tema do amor a partir de Platão, Aristóteles, Jesus, e a gente fez, enfim, uma série de reflexões sobre esses temas. E ficaram faltando, é claro, o que a gente vai trabalhar agora, que é o amor nas redes sociais. Como que esse fenômeno ele acaba acontecendo, né? Como que esse fenômeno ele se constitui em algo tão próximo da gente? Como que a internet ela veio possibilitar todos esses encontros, todas essas novas formas de relacionamento, né? Então, bom, a primeira questão que a gente tem que entender
e isso me foi perguntado em 2016, ainda quando eu morava em Brasília. Foi muito interessante porque uma rede de TV me chamou para que eu desse uma entrevista, e a repórter me fez uma pergunta muito interessante. E eu vou fazer a mesma pergunta que ela me fez, vou responder para vocês a mesma resposta que eu dei na época. Ela perguntou assim para mim, a matéria era sobre o adultério nas redes sociais, 2016. E ela chega para mim e diz assim, então doutor, eu queria saber se essa pesquisa que foi feita na Itália, a pesquisa dizia que o Facebook era responsável por 80%, vejam bem pessoal, 80% dos adultérios cometidos pelos italianos. E a primeira pergunta que ela me fez foi essa, e qual foi a minha resposta? Eu falei, bom, então vamos lá. Se a gente tirasse o Facebook saiu do ar, pronto. Então, todos nós seremos anjos, todos nós seremos monogâmicos, todos nós... Ou seja, a ideia é que a gente tem que pensar que não é a ferramenta que vai determinar a relação de poligamia ou adultério, ou qualquer outro tipo de pulada de cerca que a gente possa entender aqui. Não, a ferramenta é apenas uma ferramenta. As ferramentas elas não são boas nem más, elas são apenas ferramentas. O uso com que cada um de nós faz a ferramenta é que vai determinar se ela é boa, se ela é má, enfim, que vai determinar como que essa ferramenta ela é elaborada subjetivamente a partir da minha prática. Então, é bom que se diga que o Facebook ele não é promotor e nem ele é o agente dessa relação. Não é. O Facebook é apenas uma ferramenta, é mais uma rede social que cada um de nós utiliza para várias coisas. Tem pessoas que utilizam o Facebook, por exemplo, para o trabalho. Tem pessoas que utilizam o Facebook para se aproximar das pessoas. Tem pessoas que utilizam o Facebook para namorar. Tem pessoas que casaram a partir do Facebook. Então, veja bem, o Facebook não é bom nem mal. E a discussão que a gente deveria ser feita, e que eu vou trazer um pouco aqui, ao que mesmo que as redes sociais respondem, ao que mesmo que o Instagram, que o Facebook, ao que todos esses aplicativos que a gente tem de relacionamentos hoje, eles respondem a quais necessidades da nossa sociedade. E aí a gente tem que começar a entender algumas coisas que estão, digamos assim, escondidas na sociedade. Algumas questões que trazem perspectivas subliminares de como que cada um de nós entende, como cada um de nós vai viver essas interações nas redes sociais. Pois bem, hoje em dia nós vivemos numa sociedade em que não nos é permitido a infelicidade, não nos é permitido a tristeza. Nós temos que estar sempre alegres, nós temos que estar sempre vibrantes. É incrível, né? Eu trabalhei durante anos com RH e o RH sempre dizia assim, não, Hélio, a gente precisa de pessoas que sejam engajadas, pessoas que sejam verdadeiras, pessoas que vistam a camisa. Nossa, as pessoas têm que, né, elas não têm que vestir a camisa da empresa, elas têm que fazer uma tatuagem da empresa. Né? Eu dizia, olha, penso um pouquinho diferente, acho que sim, outras relações possíveis, acho que a gente pode sim trabalhar de uma outra forma e tal. Por quê? Porque invariavelmente a nossa imagem nas redes sociais são imagens de viagens, imagens super legais que a gente faz. Eu estou almoçando, estou tirando uma foto, eu estou postando no grupo do WhatsApp, eu estou respondendo as demandas, eu estou fazendo uma foto, Ou seja, a gente acaba, em alguma medida, não tendo contato com uma outra possibilidade que não seja a da felicidade. Ou seja, se eu sou feliz, eu posto. Se eu posto, eu tenho seguidores. Se eu tenho seguidores, eu vou ter mais amigos no Facebook. Pessoal, acho que dá para contar nos dedos quem são os nossos reais, nossos verdadeiros amigos. E no Facebook eu tenho, sei lá quantos amigos de Facebook.
Então, é bom que a gente pare para pensar até que ponto essa realidade de felicidade, até que ponto essa realidade narcisista, ela de fato nos contempla. Até que ponto o meu narciso, até que ponto o meu lado narcisista, ele não encobre uma série de outras questões afetivas, emocionais, que eu não quero ter contato. Até que ponto eu estou postando coisas na rede para que em alguma medida eu tape um buraco afetivo meu. Até que ponto esse narcisismo desenfreado que a nossa sociedade cultua, ele não é justamente a falta de um outro reflexo. O que eu falo de um outro reflexo? O narciso, eu já falei aqui numa outra live, só dando um parâmetro bem rapidinho. O narciso, ele fica tão ensimesmado pela beleza quando ele se olha no espelho, que ele simplesmente morre e não consegue sair dessa relação. Por que eu digo isso? Porque se a gente parar para pensar nas redes sociais hoje, algo que seja diferente de mim, eu não preciso mais ter nenhum tipo de contato. Hoje nas redes sociais, eu posso ter apenas o bônus da relação. Qual é o bônus da relação? Eu convido alguém para sair, eu bato papo, não sei o quê. Se aquela pessoa não me responde, ou se aquela pessoa fala alguma coisa que eu não gosto, aquela pessoa tem uma outra ideologia política que não a minha, ela torce por um outro time que não o meu, ela tem diferenças comigo, o que eu faço? E é muito simples a gente resolver essa questão nas redes sociais. O que eu faço? Eu simplesmente deleto, bloqueio, deixo em quarentena, faço com que essa pessoa não me veja mais, ou não veja mais as publicações que eu faço. Ou seja, pessoal, para que a gente esteja numa relação que não seja virtual, vai depender o quê? Vai demandar, o quê? Demanda tempo. Eu tenho que ter tempo para me relacionar com alguém fora das redes sociais. Ainda que eu possa passar 4 horas nas redes sociais, mas eu tenho que ter um outro investimento de tempo, eu tenho que ter um outro investimento de lugar, eu tenho que aparecer fisicamente para a pessoa. Eu não sou apenas um avatar, eu não sou apenas uma conta fake, ou uma conta que eu faço só para sacanagem. Não, eu tenho que aparecer de verdade. Eu sou um ser de verdade, eu existo no mundo. E eu tenho que aparecer. E quando eu apareço, eu tenho um outro nível de relacionamento. Quando eu apareço de verdade, eu começo a me colocar para além da imagem. Ou seja, eu estou conversando com vocês aqui, mas existe uma mediação que é feita pela internet. Existe uma mediação que é feita por um aplicativo. E é interessante da gente parar para pensar, por quê? Porque quando eu estou fora das redes sociais, eu não tenho como disfarçar quem eu sou. Ou seja, nas redes sociais é muito fácil de me relacionar, ou é mais fácil de me relacionar, porque eu coloco uma persona. O que é a persona? Persona é um conceito do Jung, um grande psiquiatra suíço, que ele era considerado por Freud como o príncipe herdeiro da psicanálise, mas Jung decide não seguir o mestre, não seguir Freud, e ele cria uma teoria própria. E dentro dessa teoria que ele criou, um dos conceitos que ele vem nos favorecer o entendimento de como que nós conseguimos burlar a nossa personalidade, é que todos nós temos uma persona. O que é uma persona? É uma máscara social. Todos nós colocamos uma máscara social. Isso nós fizemos nos relacionamentos presenciais. Nas redes sociais isso aumenta deliberadamente. Por quê? Porque nas redes sociais eu não posso parecer uma pessoa feia, eu não posso parecer que eu tenho algum tipo de defeito, eu sempre tenho que aparecer bonito, eu tenho que aparecer, os meus cabelos são lisos e maravilhosos, eu tenho que agradecer porque eu tenho cabelo ainda, né? Porque meu pai não tinha muito cabelo, mas por que eu digo isso, pessoal? Porque a persona, a imagem que nós fizemos para nos vendermos na internet, para que nós possamos ter algum acesso, para que as minhas questões afetivas sejam, digamos assim, apreciáveis, sejam palatáveis, eu tenho que colocar uma persona. Eu não conheço ninguém aqui
que batem cachorro. E coloque isso na internet. Eu não conheço ninguém aqui que botava bombinha no rabo dos gatos e saía soltando pela rua, não. Nós somos quase que canônicos na internet. Nós somos seres iluminados. Todos nós somos politicamente corretos, é claro, exceto alguns. Mas nós sempre buscamos o quê? Passar uma imagem de felicidade. Uma imagem que está muito vinculada ao narcisismo. E esse narcisismo faz com que eu me relacione com quem? Com quem? Pessoal, é interessante, sabe por quê? Porque às vezes, quando a gente escreve um livro, ou faz alguma publicação, ou até mesmo aqui numa live, as pessoas muitas vezes dizem assim, ou então escrevem depois no direct, e dizem assim, nossa, era incrível, você falou exatamente aquilo que eu estava sentindo. Caramba, isso é um narciso. Ou seja, o mérito não é meu, o mérito é de você. O mérito é seu, porque tu viu isso em mim. Então, ou seja, não foi que eu falei porque foi algo... Não, eu falei só porque fez sentido para você. Foi algo que você queria ter dito. Então, é algo seu. Por que eu estou brincando com isso, com essa questão dos narcisos, pessoal? Porque é justamente o nosso lado narcisista que ele me impede de ter um contato com a realidade. Eu vou repetir. O meu lado narcisista... ele fica tão envaidecido, ele fica tão ensimesmado, que ele não me permite ter contato com a realidade. Ou seja, na internet eu posso ser quem eu quiser. Eu posso ser o Brad Pitt na internet. Eu posso ser o Alain Delon na internet. Eu posso ser o Antônio Bandeiras na internet. Eu posso ser quem eu quiser. E nessa relação, o que acontece? Eu tenho múltiplas identidades. Só que essas relações virtuais, quando eu venho para o real, eu não sou tudo isso. E aí eu tenho que me deparar com uma questão que a internet, Facebook, Instagram, as redes sociais de uma forma geral, elas não me proporcionam isso. Que é o quê? O que as redes sociais acabam não me proporcionando de verdade? Elas não me proporcionam que eu tenha um contato real com quem eu sou de verdade. Por que isso? Porque além de eu usar uma persona nas redes sociais, além de eu parecer quem eu quiser nas redes sociais, além de eu ter contas fakes e múltiplas identidades, isso faz com que eu não entre em contato com o meu verdadeiro eu. E aí, pessoal, eu vou puxar o gancho para falar de um segundo tema que estava no título da live. Qual que era o título da nossa live mesmo de hoje? Qual que era? Quem lembra? Que é o mês da semana passada? Qual que era o título? Romeu e Julieta, amor e solidão em tempos de pandemia. E aí, pessoal, a gente tem que entender por que é tão difícil da gente ter contato com o nosso verdadeiro eu. Por que a solidão ela me apavora tanto? Por que muitos de nós temos verdadeiro horror à solidão? Por quê? Eu vou falar para vocês agora o mito da Medusa. Talvez vocês já conheçam o mito da Medusa. Medusa era uma das 3 górgonas, ela era filho de 2 divindades marinhas, que era Forces e Cetes, e tem 2 ou 3 versões que são as mais usuais que a gente faz da mitologia para falar da Medusa. Uma delas é que ela foi, por uma vingança de Atena, ela foi colocada como uma mulher que tinha a cabeça dela, os cabelos dela eram cabelos de serpente, e todos aqueles que olhassem para ela petrificavam. Ela tinha o dom de petrificar. Outros dizem, isso está em Isídio. Ovídio, um outro grande romancista grego, ele dava uma outra versão.
ele dizia que, na verdade, ela tinha sofrido um estupro de Zeus, e a partir daí, como Zeus tinha se deitado na cama de Atena, ela tinha sofrido uma maldição, e a maldição é que ela não pudesse mais amar, ou seja, todas as pessoas que se aproximassem dela ou tivessem algum contato com ela, seriam automaticamente petrificadas. Pessoal, o que esse mito, o que a Medusa fala em relação à solidão? Por que eu estou trazendo esse mito para falar de redes sociais, para falar da solidão, para fazer o link com a Medusa? O que a Medusa tem a ver com isso? O que petrifica na gente? E aí, pessoal, a gente tem que refletir sobre algumas questões que são muito importantes. Olha só, eu vou fazer algumas perguntas para a gente pensar, e logo em seguida eu vou falar o que essas perguntas têm a ver com a Medusa. Tem a ver com o poder da Medusa, que quando nós olhamos para a Medusa, automaticamente nós ficávamos petrificados. Perseu, que era um semideus, que era filho de Zeus com uma ninfa, ele conseguiu matar a Medusa porque ele usou o reflexo de um escudo que ele ganhou de Atena. Porque ele e qualquer outra pessoa que olhasse para ela seriam petrificados, mas ele conseguiu, com o reflexo do escudo, decapitá-la, e enfim, e ele mata a Medusa. Agora, eu queria muito que vocês prestassem e refletissem muito sobre essa questão da Medusa, Facebook e solidão. Olha as perguntas que eu preparei para nós aqui, para a gente pensar. Quais são os nossos medos quando estamos sozinhos? Quais são aqueles medos que eu não posso contar para ninguém? Quais são aqueles medos que eu tenho que quando eu deito sozinho no meu travesseiro à noite, eles aparecem? Quais são esses nossos medos? Quais são aqueles segredos mais profundos que eu tenho e que eu não posso dividir com ninguém? Quais são? Quais são aqueles meus desejos mais secretos que eu só tenho coragem de pensar neles quando eu estou sozinho? Quais são os fantasmas do meu passado que eles afloram na minha mente quando eu estou sozinho? O que eu quero dizer para vocês, pessoal? Que a solidão, ela nos petrifica muitas vezes. A solidão é a Medusa, que se olhar para ela, eu posso paralisar. Se olhar para a solidão e ver, começar a enxergar os vazios que eu tenho, o que acontece a partir daí? O que acontece quando eu olho para aquele lado meu, que ele é muito, 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 muito escondido? O que acontece quando o meu lado Medusa se apresenta na vida? O que acontece? Ou seja, pessoal, a solidão, e é diferente de solitude, enfim, já falei disso, mas eu vou reforçar um pouquinho aqui o conceito. O que acontece quando a Medusa aparece na minha vida? Ela simplesmente vai acabar com a minha imagem. Ela vai petrificar, é como se fosse um print screen. Ou seja, ela tira uma foto e essa foto vai ficar para sempre. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que no Facebook não existe Medusa. Não existe solidão. Ainda que eu possa estar extremamente solitário nas redes sociais. Ainda que eu possa estar postando fotos, tirando selfie, para dizer, nossa, olha como eu sou legal, olha como eu sou bacana, olhem para mim, por favor, me deem atenção. Olha o buraco afetivo que está colocado nessa relação, que eu não consigo acessar a minha solidão. Eu não consigo. Porque o medo que eu tenho da solidão é tão grande, que ele me petrifica, ele me paralisa, ele me coloca numa camisa de forças que eu não consigo sair. E por que eu não consigo sair dessa relação de solidão? Porque daí eu vou ter que olhar para mim.
Eu não vou ter que olhar mais para a minha imagem do Facebook. Eu não vou ter que olhar mais para a minha persona que eu coloco nas redes sociais. Eu vou ser quem? Eu vou ser aquilo que eu realmente sou. E aí, pessoal, é muito sensível essa relação. Por que isso? Porque daí eu não vou ter nenhuma máscara social para me proteger. Pessoal, o Facebook ele é uma grande distração para a gente. As redes sociais são uma grande distração. Nas redes sociais, elas são uma grande cortina de fumaça que eu passo tempo, eu não preciso pensar, tá tudo certo. Eu vou ali, eu brinco, eu me divirto. Ele está dizendo então que a gente não deve ter redes sociais? Não foi isso que eu disse. A primeira frase que eu disse lá no início é o quê? Que essa relação das redes sociais é só uma ferramenta. Eu vou usar ela para um lado ou para o outro. Agora, o que é legal da gente parar para pensar é a dificuldade, sim, que nós temos, não só enquanto seres humanos, mas enquanto sociedade, da gente de fato conseguir ter contato com as nossas solidões. Por quê? Porque quando eu entro em contato com a minha solidão, eu vou ter contato também com o vazio que essa mesma solidão me proporciona. Eu vou ter contato com os meus fantasmas, com os meus medos. Eu vou ter contato com algo que não vai ter cortina de fumaça, não vai ter like, não vai ter live, não vai ter nada disso. É eu comigo mesmo nas minhas essências. E aí, pessoal, como é que a gente lida se nós somos toda hora bombardeados por informações, nós somos bombardeados por WhatsApp, ou seja, nós somos imersos nesse mundo em que a cortina de fumaça faz com que cada vez mais e mais nós nos distanciemos de quem somos. E aí é que entra o conceito de solitude. A solidão é quando eu não consigo estar comigo. A solidão é quando eu necessariamente preciso de outro alguém. A solidão é quando eu estou toda hora buscando novos relacionamentos, buscando novos avatares nas redes sociais, buscando fazer outros perfis, porque eu mesmo não me aceito. E essa relação da não aceitação, ela acaba causando em cada um de nós a busca por múltiplas identidades. A busca por ser alguém que eu não sou, porque quem eu sou mesmo eu não quero ser. Olha que interessante. Eu fujo de quem eu sou. Eu me alieno em relações. Eu me alieno em bolhas. Eu me isolo nas redes sociais. E não consigo mais ter nenhum tipo de contato. Foi interessante porque há um tempo atrás o WhatsApp caiu, né? um dia caiu, 1 ou 2 dias caiu. Foi interessante porque o número de divórcios aumentou, né? A partir daquele dia. Por quê? Porque aí eu vou ter que ter contato. Não vai ser só um contato virtual. Ou seja, eu preciso entrar em contato com algo que vai além da minha persona, além da minha imagem, além daquilo que eu quero mostrar para os outros. Ou seja, eu tenho que ter em contato com o meu eu verdadeiro. Ou, como a gente trabalha muito na psicologia, o meu verdadeiro self, o meu verdadeiro eu. E o meu verdadeiro eu não é tão bonitinho assim. O meu verdadeiro eu também é malvado. Meu malvado favorito. O meu verdadeiro eu não pensa só em, nossa, vou ajudar os outros, vamos fazer campanhas solidárias e pensar no coletivo. Não. Eu tenho um verdadeiro eu que também é bem egoísta e pensa em si. Nossa, mas eu não posso falar isso. Imagina se eu vou entrar num processo seletivo numa empresa e vou dizer que, olha, né, tem aquelas frases prontas, né, de processo seletivo. Diga um defeito. Nossa, eu sou muito perfeccionista. Nossa, eu sou perfeccionista ao extremo. Eu fico extremamente incomodado quando eu não bato as metas. Pessoal, alguém aqui esquece que o trabalho também é por dinheiro? Que a gente precisa sustentar a família? Que o dinheiro me traz questões que eu preciso, enfim, comprar e que me dão um prazer, um desejo? Será que é só pelo prazer de bater metas? Não, mas isso eu não posso falar. Ou seja, a gente cria uma cultura de persona em que eu falo aquilo que as pessoas querem ouvir. Nas redes sociais, eu vou me relacionar com aquelas pessoas que são próximas de mim. As pessoas são diferentes, eu deleto. E se alguém falou alguma coisa que eu não gostei, eu vou lá e bloqueio. Ou seja, nós não temos
nós não conseguimos trabalhar, nos relacionar com alguém que seja diferente da gente. Não é à toa que hoje em dia existem essas séries de bolhas, esses isolamentos todos que a gente vive. Existe um isolamento social, causado pela desigualdade social. Existe um isolamento político, causado por apenas eu acreditar numa vertente política, ou num partido político, ou numa ideologia. Existe isolamento étnico, existe um isolamento religioso, ou seja, existem vários isolamentos nessa relação. E eu só vou me relacionar com quem eu quero, ou seja, eu me relaciono só com o meu narciso. Essa relação a gente tem que repensar com a máxima urgência. O que é a solitude, pessoal? A solitude, diferente da solidão, eu não preciso do outro para me completar. A minha vida vai além da vida do outro. Eu tenho uma vida própria. Eu tenho uma condição de ingressar no meu universo. Ou seja, se vocês encontrarem alguém sozinho num parque, bom, é que hoje está difícil a gente ir para o parque. Bom, Brasília os parques são abertos ainda, mas aqui em Porto Alegre a coisa está meio difícil. Mas se vocês encontrarem alguém com um livro lendo sozinho num parque, não acho que essa pessoa é estranha, não. Se vocês encontrarem alguém sozinho num restaurante, enfim, né, talvez essa pessoa não seja tão estranha assim, não. Talvez essa pessoa tenha conseguido ingressar no seu universo, tenha escutado a própria voz e consiga, sim, se relacionar consigo com aquilo que é da sua solidão. E quando eu consigo trabalhar isso na minha solidão, por exemplo, eu trago uma outra relação de solitude. A solitude é quando eu consigo entender os meus medos, os meus fantasmas, é quando eu consigo ingressar no meu universo. É quando o universo do outro, ele passa não necessariamente a ser o meu universo. É quando o universo do outro passa a não necessariamente ter que ser acoplado no meu universo, nem que eu tenha que me adaptar ao universo do outro. Não preciso disso. Eu posso ter uma vida separada da vida do outro. Mas se eu casar, continue com seus amigos, não abandone os seus amigos, continue com a sua vida. Nós tivemos uma vida pregressa antes de casarmos, antes de nos relacionarmos, antes de termos... Pessoal, você sabe o que acaba com qualquer relacionamento? O que acaba com quaisquer possibilidades de reapaixonamento pela mulher amada, pela pessoa amada, pelo homem amado? Você sabe o que torna o relacionamento um fardo pesado, se torna enfadonho? Você sabe qual é que é o clique, qual é o pulo do gato dessa relação? É quando eu acabo aceitando a rotina como sendo ela a base da relação. É quando a relação vai ficando tão boa, tão boa, tão boa, que eu me acomodo. E toda vez que eu me acomodo numa relação, eu deixo de procurar, eu deixo de buscar, eu deixo de propor, eu deixo de pensar coisas novas nessa relação. E automaticamente eu perco a minha capacidade afetiva. Porque afinal de contas vai ser tudo igual, né? Afinal de contas eu vou chegar em casa, ou seja, uma relação robotizada da vida, uma relação em que não existe nenhum tipo de sobressalto, não tem nenhuma briguinha para aquecer o relacionamento, não tem nada, nossa. Ou seja, eu fico morno, eu fico xoxo na relação. E uma relação xoxa é uma relação sem potência. É uma relação que eu não consigo viver, não consigo sair da relação. Ou seja, eu entrei no modo avião e pronto. Aí quando dá aterrissar, eu vejo o que eu faço, não sei o que acontece e tal. Nossa, pessoal, já falei demais aqui. Enfim, perguntas, críticas, dúvidas, sugestões. A minha assistente de palco aqui passando para mim. Fernando pergunta para nós:
Como rompem com este ciclo de vitimização a partir do uso das redes sociais? Ou seriam as redes sociais a própria transposição da vida real, onde se mantém por vezes os medos, desejos e vontades? Nossa, Fernando, muito boa pergunta. Bom, vamos lá. Primeiro, esse ciclo de vitimização, ele muitas vezes acontece nas redes sociais, sendo que eu acredito que ele seja um pouco menor, em menor frequência, em menor intensidade nas redes sociais. Por quê? Porque se eu me vitimizar nas redes sociais, as pessoas podem me conceber como fraco, como uma pessoa fraca, como uma pessoa que não tem muito, digamos assim, substâncias, né? Afinal de contas, ninguém quer ficar com alguém deprimido, chato, vítima. Só que, ao mesmo tempo, o que acontece nas redes sociais não é só virtual, não. O que acontece nas redes sociais também é real. Ou seja, se eu coloco uma identidade minha nas redes sociais, é porque parte de mim também está ali. Ainda que eu faça um avatar, que eu faça uma conta fake, isso fala muito da minha identidade, isso fala muito da minha realidade. Isso fala assim que eu tenho um desejo de ser alguém que eu não sou. Isso fala que eu tenho, talvez, algumas questões de carência afetiva que eu precisaria olhar. Porque quem realmente não precisa dizer que é. Como é que é aquele samba do Vinícius de Moraes? Como é que é? É o samba de Ossanha. Enfim, não vou cantar, também porque eu não quero assustar ninguém na live, mas é algo mais ou menos assim, né? O homem de bem não trai, pois quem trai... Enfim, procurem Vinícius de Moraes, samba de Ossanha, que vocês vão entender o que eu estou dizendo, que eu não lembro agora da letra. Agora, a vida real, ela também está na internet, ela também está no Facebook, ela também está nas redes sociais. Por quê? Porque o que eu acredito, ou seja, existe uma realidade, ainda que ela possa fazer parte de uma patologia, ela possa fazer parte de um medo, ela possa fazer parte de uma solidão, ela possa fazer parte de uma persona que eu uso, ela é real. Por quê? Porque ela é minha. Ainda que nas redes sociais eu não coloque isso de forma explícita, implicitamente eu estou colocando. Implicitamente eu estou dizendo algo que eu sou. O Freud tinha uma frase que já ficou muito batida, mas acho que vale a pena a gente trazer ela aqui. Freud dizia que quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então é interessante que a gente pare para pensar nisso, sabe? Pessoas que muitas vezes colocam aquela questão excessiva de fotos, aquela questão excessiva de aparições, não sei o que, nossa, acordei de manhã e tirei uma foto, vou no banheiro e tiro outra foto, e posto selfie, não sei o que, nossa, caramba, é uma enxurrada, né? Olha como essa pessoa quer ser vista, olha como essa pessoa talvez seja dificuldade em ficar sozinha, né? Em ter contato com a sua solidão, né? Alessandro, meu amigo Maninho, grande Maninho, obrigado pela pergunta, Maninho. O ser humano, antropologicamente, é um ser sociável, sofrendo muito com a solidão. Com certeza, Maninho, a gente sofre muito com a solidão. Mas aqui vale uma reflexão. Não sei se vocês já viveram isso, mas eu escuto isso com certa frequência no consultório. Olha só, amo a minha família, amo meus filhos, amo a minha esposa, amo o meu marido, mas eles foram fazer uma viagem de uma semana e eu não podia, eu tinha que trabalhar. É incrível, pessoal. Bateram a porta, saíram de casa, e qual que é a nossa reação? Isso não é uma pergunta retórica. Quero saber de vocês. Vou repetir. Amo a minha família, amo meus filhos, amo a minha esposa, amo o meu marido, são tudo de bom para mim. Só que eles tiraram férias de uma semana e eu não podia, tive que ficar trabalhando. Qual que é alívio? Qual que é a minha sensação depois assim, bati a porta, eles foram embora. Qual que é a minha sensação? Que delícia. Tô sozinha, que maravilha. Nossa, eu não vou precisar dar satisfação para ninguém. Não vou precisar lavar louça,
não vou precisar lavar roupa, posso deixar... Claro, antes dele chegar eu tenho que estar tudo bonito. Afinal de contas, eu senti tanta falta. Nossa, vocês... Nossa, essa semana pareceu 10 dias. Parecia que eu estava 10 dias longe de vocês. Essas são as ambiguidades do humano. Essa relação que o Alessandro coloca aqui, né? O ser sociável sofrendo muito com a solidão, é justamente isso. Tem momentos que a gente sofre sim com a solidão e tem momentos que a gente fica muito sozinho. Só que a questão é que nós somos seres gregários, nós somos seres que a gente precisa... É interessante a gente falar que o Maninho trouxe uma questão antropológica aqui que eu acho que vale a pena a gente pontuar. Ainda que nós sejamos seres sociáveis, né, pela própria natureza, pela nossa coisa de bicho, pela nossa herança enquanto espécie, tem uma questão que é muito interessante. Por quê? Porque eu só me sinto só depois que eu tenho uma relação com o outro. Muito interessante, né? Ou seja, é uma relação meio que contraditória, né? Ou seja, se eu não conhecesse o outro, eu não estaria sentindo dor, solidão, sofrimento. Não. Ou seja, é justamente no contato com o outro, é no vínculo que eu faço, que é na relação que eu construo, que a partir daí eu começo sim a ter novos parâmetros de relacionamento. É interessante porque se a gente parar para pensar uma questão bíblica, um relato bíblico que está na Gênesis, quando Deus fez Adão, ele fez só Adão. E Adão não pediu, Deus, por favor, nós, irmão, pô, consegue uma Eva aí para mim, que, pô, tô sozinho, não tem nada para fazer e tal, pô, dá essa força aí. Não foi nada disso que aconteceu. Ou seja, Adão nem sabia que ele era só. Adão nem sabia que havia uma outra pessoa que ele pudesse se relacionar. E a partir dessa relação é que a gente começa a ter novos parâmetros. A partir dessa relação que eu tenho que começar a dizer que eu sou baixo, que eu sou alto, que eu sou homem, que eu sou mulher, que eu sou gay, que eu sou trans, que eu sou lésbica. Ou seja, a partir daí, uma série de questões, só citei aqui as de gênero, algumas, é claro, não todas, só para dizer que daí o parâmetro muda. Ou seja, o gabarito que eu tinha passa a ser outro. Eu tenho que fazer o que então? Eu tenho que começar a entender que o outro é outro. O outro não é algo pertencente a mim. O outro não é algo que vai ser diretamente vinculado a mim. Tanto é assim que Jesus não fez outro homem, Jesus fez uma mulher. Jesus não, perdão, Deus, não fez outro homem, fez outra mulher. Fez algo diferente. Ou seja, eu preciso das diferenças. Eu não posso só ficar alimentando o meu lado narciso numa relação. Porque se eu ficar alimentando só meu lado narciso, eu não me relaciono com ninguém que não seja eu mesmo. E essa questão do sofrimento, da solidão, ela vem justamente quebrar o nosso narcisismo. A solidão é capaz de dizer, olha só, tu não é só isso aí não, tem outras coisas que tu precisa olhar. Tem outras questões que são interessantes que tu observe na tua vida. Como, por exemplo, os teus medos. Como, por exemplo, aqueles teus desejos mais secretos que tu não fala para ninguém. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Maninho. Por que temos essa necessidade de parecermos o que não somos e não temos para agradar a quem? Nas redes sociais, nas relações virtuais? Ótima pergunta. Porque talvez a gente não se aceite como a gente é. Porque talvez eu não tenha a imagem que eu gostaria de ter. Talvez a imagem de sucesso, de pessoa bem-sucedida, de pessoa bonita, não seja a que eu tenho. Não, eu tenho 1,71m, sou um cara baixinho. Nossa, na rede social eu vou ter que ter 1,80m. Não dá 1,90m, né? Afinal de contas, sou um homem de 1,90m. Então é interessante que a gente pare para pensar que essa questão, essa necessidade que a gente tem de parecer o que não somos, é porque existe um certo padrão de beleza. Existe um padrão social, existe um padrão de consumo. E se eu não me adequo a esse padrão, eu estou fora, eu sou marginal. Se eu não consigo ter um padrão que é socialmente aceito, que é um padrão de sucesso, é um padrão que a mídia muitas vezes nos coloca como um padrão corporal, por exemplo, se eu não tenho aquele padrão corporal, logo eu não tenho sucesso, logo não sou bem sucedido, logo ninguém vai me amar. E essa relação do amor é o que muitas vezes a gente busca e precisa dessa relação de amor para quê? Para ser feliz.
Ou seja, será mesmo que se eu morasse em Hollywood e tivesse uma Ferrari, eu seria feliz? Não sei, isso não é um padrão para mim. Mas é um padrão de sucesso. É um padrão aceito socialmente. E essas relações, elas acabam fazendo o quê? Elas acabam nos dando... É como se eu tivesse que buscar isso incessantemente. Só que eu não tenho condições de fazer isso. Pessoal, os corpos dos atletas, dos atores de novela, eles vivem disso, eles vivem da imagem. Eu não. Eu não tenho como querer ter aquele corpo. Eu não tenho como querer ter algo que não pertence à minha identidade, não pertence ao meu mundo. Ou seja, o mundo virtual é um mundo que criamos. Mas esse mundo virtual, ele atende às nossas necessidades narcísicas. Esse mundo virtual, ele atende também às questões sociais de que, ainda que eu não tenha o que eu almejo ter, eu posso dizer que tenho, porque ninguém me conhece. Ninguém vai saber quem eu sou. Ninguém vai saber que, se eu sei que eu tenho uma Ferrari, eu não tenho uma Ferrari. Não tem como as pessoas saberem. Por quê? Porque se alguém começar a me descobrir, eu deleto. Se alguém vier me questionar, eu apago esse perfil. Ou ainda eu saio das redes sociais. Simples assim. Olha como existe uma grande facilidade para que os nossos narcisismos eles sejam colocados, para que os nossos narcisismos eles aflorem com muita facilidade. Afinal de contas, eu tenho que ter um perfil com tantos seguidores, porque senão eu não sou uma pessoa legal. Eu tenho que ter tantas curtidas, eu tenho que ter tantos inscritos no meu canal, senão eu não vou conseguir fazer uma live no YouTube. Se eu não tiver tantos seguidores, eu não tenho como vender o meu produto. Ou seja, olha como as redes sociais elas também elas também atendem às necessidades de mercado. O corpo, hoje em dia, tem um mercado que se nutre dessa relação do corpo. Pessoal, quantos cremes a gente tem hoje para a pele? Quantos cremes a gente tem anti-rugas? Quantos cremes a gente tem para o cabelo? Ou seja, tudo isso são relações de corpo, são relações que são transversalizadas pela cultura, são questões que elas têm um viés político, social, econômico, capitalista, de um modelo que o Facebook também responde a esse modelo. Ou seja, nós temos que ser todos altos, belos, bonitos, felizes, né? Senão, não rola. Pergunta da Fernanda. Aceitar as suas limitações é muito difícil e tentar mudar ainda mais. Por isso é mais fácil se enganar e não enxergar. Não sei se é mais fácil se enganar, Fernanda, não sei. Por quê? Porque em algum momento, essas limitações elas vão ser tão claras, que todo mundo vai perceber, inclusive eu. Vou dar um exemplo para você que aconteceu comigo. Eu fui fazer um congresso eu ia dar uma palestra num congresso de educação física, há muito tempo atrás. E tinha um colega que ele ia dar a palestra junto comigo. E foi muito interessante porque na noite anterior ele foi comer uma rapadura e ele quebrou o dente. Quebrou. Eu falei, cara, vamos dar um jeito, a gente procura aqui, era numa praia, mas assim, deve ter um centro odontológico aqui, a gente procura, enfim, vamos dar um jeito. Falei, não é que nada, eu dou um jeito. Amanhã tu vai ver. Amanhã aqui, ó, eu vou encobrir isso aqui, que tu não vai nem, olha, ninguém vai notar nada. E eu falei, eu fiquei, olha, sério, eu passei aquela noite meio incomodado, porque eu não entendia como é que o cara ia conseguir fazer aquilo ali. Não conseguia entender como é que o cara vai fazer aquilo. O dente quebrou. Como é que vai fazer? Pois bem, eu apresentei a primeira parte da palestra e tal, e ele veio depois. Aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Então, eu vou falar hoje aqui sobre... Porra, o cara tentou encobrir um defeito dele, cada vez aparecia mais. Então assim, as nossas limitações, elas vão aparecer em algum momento, sabe? É claro que a gente tenta fazer o quê? A gente tenta sempre encobrir, a gente tenta não demonstrar, mas chega um momento que elas aparecem. E não tem como ser diferente. Por que isso? Porque se alguma coisa, se eu tenho algum tipo de limitação, se eu tenho algum medo, é preciso que eu encare esses medos. É preciso que eu tenha, em alguma medida, a relação de enfrentamento. Porque cada vez que, enquanto menos eu enfrento
esses medos, quanto menos eu enfrento o meu lado solitário, cada vez mais e mais eu tenho que produzir mais e mais narcisismos. Cada vez mais e mais eu vou depender do outro para me dizer que eu sou bonito, do outro para dizer que eu sou legal. Eu vou precisar postar alguma coisa, vou ter que ter 1000 curtidas para que... Nossa, pronto. Então, agora eu sou uma pessoa amada. Só que talvez aquelas pessoas que te curtiram nem saibam que você existe. Talvez aquelas pessoas que estavam passando ali e deram um clique. Ou seja, é interessante da gente pensar que muitas vezes as pessoas que estão no nosso Facebook, ou que estão, enfim, numa live, ou que estão, enfim, elas nem sabem, talvez, quem... E eu pergunto para vocês, quem somos nós, fora das redes sociais? Quem é o Hélio? Estou vendo aqui entrar, quem é a Gisele? Quem é o Zé? Quem é a Fernanda? Quem é a Vanessa? Quem é a Bruna? Quem somos nós fora das redes sociais? Quem somos nós? Quem somos nós? Será que nós somos exatamente as pessoas que colocamos as informações nos nossos perfis? Será que nós somos essas pessoas de verdade? Ou será que ali tem muitas coisas que eu quero passar que não são exatamente quem eu sou? As redes sociais, pessoal, elas só são uma expressão de quem cada um de nós é. Eu vou repetir. As redes sociais são apenas uma expressão daquilo que cada um de nós é, daquilo que cada um de nós acredita, do modelo mental, psíquico, que cada um de nós elabora e coloca nas redes sociais. Não tem como ser de outra forma. Pessoal, ninguém coloca nas redes, ninguém bota uma arma na cabeça e diz, ele vai lá e faça aquele post. Ele vai lá e diga aquilo. Não, sou eu que vou fazer. Sou eu que coloco. Pessoal, ninguém coloca nada. Sou eu que coloco. Então é bom que a gente pare para pensar que essas relações que a gente vê nas redes sociais, elas são uma tradução daquilo que cada um de nós acredita. Se eu não acreditasse em uma coisa, eu não postaria lá. Ah, mas eu fiz isso para agradar fulano. Então pronto. Então tu acredita em quê? Que você fazendo isso, você vai agradar o fulano. Ah, mas eu fiz isso porque eu quero parecer uma pessoa legal, mas eu nem penso assim. Bom, se você não pensasse alguma coisa nesse sentido, você não colocaria. Existe um lado seu que colocou alguma coisa para agradar os outros. Então, as redes sociais, elas são ipsis liter, um espelho daquilo que cada um de nós é. Se eu coloco coisas pornográficas na rede, algum lado da minha personalidade gosta, avalia que aquilo é saudável, avalia que aquilo ali é meu, avalia que aquilo ali tem algum sentido na minha vida. E é por isso que a gente posta, e é por isso que a gente faz, e é por isso que a gente acaba invariavelmente tendo essas relações. Por quê? Porque eu não vou criar nada que eu não tenha pensado antes. Não vou. Quem me acompanha sabe os posts que eu faço e tal. Por que eu sempre faço posts que geram a ideia de gerar algum tipo de reflexão? Por quê? Primeiro, a minha prática é uma prática reflexiva. Eu sou professor, eu sou psicólogo. A psicoterapia é um processo educativo, é um processo de inquietação, é um processo de provocação, é um processo de, olha só, tá vendo isso, mas percebeu que tem isso, 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 isso? Percebeu que existem outras possibilidades de entender? Percebeu, aqui está o espelho, mas só parou para... Tem uma coisa que pode ter atrás do espelho que tu ainda não viu? Ou seja, o que eu faço na minha prática terapêutica, ela condiz em alguma medida, não em toda medida, porque nunca conseguiremos ser absolutos,
mas ela condiz em alguma medida com os posts que eu faço, sou eu que faço, não tem nenhuma empresa que faz para mim. Eu adoro fazer aquilo ali, porque eu acho que ali tem uma forma que eu acredito que é de gerar reflexões, que é de pensar algo para além daquilo que a gente vê no cotidiano. Então, isso diz quem eu sou. Por quê? Porque se eu não acreditasse nas coisas, eu não seria professor. Se eu não acreditasse que eu poderia mudar algumas realidades, eu não teria escolhido a psicologia. Então, assim, eu quero dizer que isso fala de quem somos. Ou seja, pessoal, as redes sociais, elas, além de elas serem um espelho de que cada um de nós é, aquilo que eu curto, os grupos que eu frequento, em alguma medida, eles também me dão identidade. Eles também dialogam com algumas dimensões da minha personalidade. E essas dimensões da minha personalidade estão, em alguma forma, expressadas naquilo que eu gosto, naquilo que eu curto, naquilo que, enfim, que é meu, em alguma medida, naquilo que me dá prazer em fazer, me dá prazer em... Então, assim, se a gente pudesse parar e pensar com um nível de reflexão maior, por assim dizer, como seria legal se a gente pudesse fazer as pazes com as nossas fragilidades que a solidão muitas vezes vem revelar. Como seria legal se a gente pudesse pegar a nossa solidão e ver, deixa eu ver o que essa solidão quer me dizer aqui. Como seria legal se a gente pudesse, ao invés de ficar querendo ser amado pelos outros, querendo que os outros nos preencham, como seria legal da gente pegar esse espaço de solidão e transformar em solitude? Como seria legal se eu pudesse conviver comigo primeiro? Pessoal, a relação da solidão é uma questão que eu tenho que conviver comigo primeiro. E muitas vezes tem pessoas que não se aguentam. Pessoal, a pandemia ela veio revelar esse outro fator, que eu não consigo conviver comigo. Eu não consigo ter a distração do trabalho, o trabalho não distrai, o trabalho muitas vezes é um fator alienante na vida da gente, muitas não sempre, mas alienante na vida da gente. O trabalho muitas vezes eu tenho mais convívio com os colegas de trabalho, do que provavelmente com a minha família, ou tinha na pandemia. Ou seja, e agora não. Agora eu estou sozinho, em casa. Eu não tenho com quem trocar. Eu não tenho com quem perguntar. Eu não tenho... Nossa, não, fulano não está aqui. Ou seja, eu vou ter que começar a produzir, construir recursos meus para lidar com as minhas dificuldades. E a solidão, ela traz à tona essas dificuldades. A pandemia, ela veio desintegrar todo esse modelo que a gente muitas vezes acreditava que fosse o normal, né? Próxima live, preparem-se, vai ser bem legal, já estou pensando aqui agora, né? O novo normal, falar sobre isso. Mas assim, é interessante a gente parar para pensar e refletir que eu não tenho mais essa condição que eu tinha antes de sair, de me divertir, de me entreter com tudo que a vida me proporcionava. E agora eu tenho que olhar para mim. Agora eu tenho que necessariamente fazer um mergulho naquilo que é meu, em tudo aquilo que me traz solidão. E isso não é nada fácil. Por quê? Porque sabe o que é a solidão? A solidão é aquele quartinho escuro que a gente vai botando coisas, tralhas lá para dentro e a gente não quer nem abrir o quartinho escuro. Por quê? Porque se eu abrir aquele quartinho escuro, nossa, pode desabar muita coisa em cima de mim. Eu fui entulhando coisas lá para dentro e eu nunca mais quis saber daquilo lá. Ou seja, se eu abrir aquele quartinho escuro, preparem-se. Porque pode vir uma enxurrada de coisas. Ele está dizendo então que a solidão é uma coisa ruim? Não. É justamente nesse quartinho escuro que podem ter muitas coisas que a gente não quis olhar. É no quartinho escuro que podem estar escondidos vários tesouros. O pessoal está acabando nossa live, tem só 10, 15 segundos.
Pensem na solidão de cada um de vocês. Não tenham medo dela. Encarem a solidão. Beijo, tchau, até a próxima.